Boa noite, pessoal. Ontem nós trabalhamos a matéria de Direito Processual Penal, o tema de inquérito policial. Hoje nós vamos dar prosseguimento àquelas primeiras aulas de Direito Penal. A aula está gravada, pessoal que não assistiu pessoalmente, está gravada no portal do CPC. Nós trabalhamos a aplicação da lei penal, princípios do direito penal e mais algum outro tema relacionado a isso, princípios e aplicação da lei penal no tempo, no espaço, questão de extraterritorialidade, enfim. E hoje nós vamos dar prosseguimento nos trabalhos na matéria de direito penal. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, sobre a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Olha só, um fato criminoso, delituoso ocorreu. Nós devemos saber quais são as partes envolvidas nesse fato criminoso, nesse fato que é descrito como típico, um fato que é tido como ilícito e é tido como culpável. Esses três elementos nós vamos estudar mais à frente, que é a análise da formação analítica do crime dentro do tema de teoria geral do crime. Dentro dessa aula aqui, nesse nosso encontro, nós vamos, daqui a pouco nós vamos adentrar no tema de teoria geral do crime, que para a área policial, tanto quanto lá no direito processual penal sobre inquérito policial, é tão importante quanto, tá? Teoria geral do crime, que é a análise do crime, todas as suas consequências, ela para a carreira policial ela é muito importante. Dá uma olhada aqui, pessoal, olha só. Primeiro nós temos que, em relação ao cometimento de crime, nós temos um sujeito ativo e um sujeito passivo do crime. Quem vai ser o sujeito ativo do crime? Se você perceber, todo e qualquer crime descrito no Código Penal ou em qualquer lei penal extravagante, lei de drogas, lei de crimes hediondos, enfim, qualquer lei que trate sobre condutas ilícitas, condutas desvirtuosas em relação à norma penal, sempre vai ter um verbo, tá? Sempre vai ter um verbo, de matar alguém, o verbo vai ser matar, extorsão mediante sequestro, extorquir, solicitar lá na corrupção passiva. Então todo e qualquer crime, ele vai ter um verbo, no qual, se uma pessoa humana ela executar esse verbo, que é chamado verbo núcleo do tipo, ela vai ser, a princípio, vai ser o sujeito ativo do crime. Beleza. O que nós devemos entender nesse tema aí de sujeito ativo? Primeiro, entender que, em regra, quem pode cometer o crime é a pessoa humana, certo? Em decorrência disso, nós devemos saber que animal não... É até uma questão lógica, mas animal não comete crime. O pitbull foi e matou a pessoa. Ele não comete a conduta de homicídio, né? Ele não é sujeito de direitos. Ele não goza de vontade, porque um dos elementos para cometer o fato típico, que é o crime em si, o primeiro substrato do crime, é ter vontade, né? Uma vontade consciente, racional. Perfeito. A outra pergunta que nós devemos enfatizar é se a pessoa jurídica, pessoal, ela pode ou não pode cometer o fato descrito no tipo penal. Entenda, pessoal, olha só. A Constituição Federal de 88, o que não tinha antes, a Constituição de 88 trouxe, inovando esse tema, dizendo que a pessoa jurídica pode ser, na verdade, sujeito ativo de crime, ou seja, a pessoa jurídica ela pode cometer um crime, né? E é até estranho a gente pensar sobre isso. Pô, mas se a pessoa jurídica, a empresa, pode cometer um crime, como que ela vai ser punida? De que forma que ela vai ser punida? Olha só, pessoal, dá uma olhada aqui.
o STF e o STJ, eles, para esse tema, eles consideram sim que a pessoa jurídica pode cometer o crime, e para nortear essa situação, eles estabeleceram a teoria da dupla imputação. Rodrigo, o que significa isso daí? Teoria da dupla imputação. Veja bem que a pessoa jurídica não pode ser punida por restrição de liberdade. É ilógico isso, né? Só que, olha só, as penas estabelecidas no Código Penal não diz respeito somente à restrição ou privação de liberdade. Nós temos, no direito penal, nós temos a pena privativa de liberdade, nós temos a pena restritiva de direitos e nós temos a pena de multa. É uma pena de caráter criminal, não é ressarcimento de dano, ok? Não é ressarcimento de dano. Essa multa que é estabelecida por, às vezes em alguns crimes, ela não é destinada lá como igual como é na seara civil para ressarcir os danos à vítima, não é destinada a isso. A multa é para outras situações. Então, no caso da pessoa jurídica, pessoal, ela pode ser sujeito ativo do crime e ela pode ser punida com multa. E por que dupla imputação? Porque o funcionário daquela empresa que cometeu a conduta, porque vai precisar de um funcionário para cometer uma conduta, certo? O funcionário da empresa também vai ser punido criminalmente. Aí este pode sofrer uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito, enfim. Tá, pessoal? Olha só, o artigo 225, ele fala, ó, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas jurídicas, às sanções penais. Então, olha só, a Constituição Federal, ele apontou a punição da pessoa jurídica especificamente para crimes ambientais. Perfeito? Para crimes ambientais, a pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada criminalmente. Tem um detalhe sobre isso, de que para isso acontecer, houve o Código Ambiental, ou seja, uma lei um tanto quanto regulamentando essa situação. E qual é a consequência disso? Que os crimes que a princípio preconizavam a situação da pessoa jurídica ser responsabilizada, como crime contra a ordem econômica e popular, crime contra as finanças, que poderiam ser também encaixadas para responsabilizar a pessoa jurídica, não são considerados tal como os crimes ambientais, porque não tem lei regulamentando sobre isso. Então guarde isso. Pessoa jurídica pode ser responsabilizada? Pode. Para quê? Para crimes ambientais. Perfeito? Tranquilo até aqui? Sujeito passivo, pessoal, olha só. Nós temos duas espécies de sujeito passivo. Aquele que vai sofrer, aquele que é dono do bem jurídico que a lei protege. Então eu, no crime de homicídio, sou dono de minha vida, então o bem jurídico a ser protegido, vida, eu poderei ser vítima, poderei ser sujeito passivo imediato, ok? Nós temos duas espécies, sujeito passivo imediato e sujeito passivo imediato. O sujeito passivo imediato é aquele que sofre diretamente a ofensa. Eu sofri agressões, eu sou sujeito passivo do crime de lesão corporal. Eu sofri o homicídio, eu sou sujeito passivo imediato do crime do 121 do Código Penal. Agora guarde uma coisa, que sempre vai haver, sempre, o sujeito passivo imediato ou formal, que é o Estado. Por quê?
Porque quando alguém infringe uma norma, quando alguém comete um crime, além de cometer o crime contra o sujeito passivo imediato, ele vai estar desobedecendo uma norma que o Estado estabeleceu. A partir do momento que ele desobedece a norma que o Estado estipulou, ele está transformando o Estado num sujeito passivo, e é chamado de sujeito passivo imediato. Mais uma vez, pessoa jurídica pode ser vítima de crime? Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo? Tranquilo, pode ser normalmente. Crime de difamação. A pessoa jurídica tem um nome no mercado, certo? Tem um nome no mercado. Nós ajudamos um amigo nosso aqui, um empresário, que sofreu uma difamação e calúnia em WhatsApp. Certo? Ele é do ramo de venda de combustível, e o camarada num grupo disse que foi lá, abasteceu o carro, e o carro começou a dar problema. Aí foi na Fiat, fez a revisão lá, sei lá, e a Fiat constatou que era combustível. E aí, para comprovar o que ele estava falando, o que ele fez? Ele mandou uma nota da Fiat. Só que a gente percebeu que a nota da Fiat é anterior ao início do posto. Digamos assim, o posto começou em 2014, 2013, ele mandou uma nota da Fiat lá de 2012. Aí, meu amigo, queixa contra ele, falando sobre calúnia e difamação. Calúnia porque vender combustível adulterado é crime, seria crime por parte do posto, se fosse verdade, e difamação porque atenta contra o bom nome, né? Então, olha só, o cara foi condenado, tá? E nesse caso, a pessoa jurídica, o posto em si, foi vítima do crime de calúnia e de difamação. Então, problema nenhum, a possibilidade da pessoa jurídica tanto ser sujeito ativo, como ser sujeito passivo. Pessoal, animais podem ser sujeito passivo do crime? Não podem ser sujeito passivo do crime. Os animais não são sujeitos de direito, eles não gozam de direitos, eles são objetos. Então, assim, crime contra a flora, o camarada foi lá e matou o mico-leão dourado, está em extinção, é crime fazer isso. A vítima deste crime não é o mico-leão dourado, e sim a coletividade que pretende ter o meio ambiente equilibrado, beleza? Os mortos podem ser vítima de crime? Podem ser sujeito passivo? Não pode. Aí o cara fala assim, pô, mas tem aquela situação lá de vilipêndio de cadáver. Vocês lembram do caso do Cristiano Araújo? Só que naquele caso, a vítima do crime não é o Cristiano Araújo, ou o corpo do Cristiano Araújo. A vítima do crime é a família, tá? Os mortos também não são sujeitos mais de direito. Não tem mais direito. Quem tem direito a essa preservação da imagem do corpo, na verdade, é a família, que teria direito à família do Cristiano Araújo. Então, mortos também não são sujeitos de direito. Ainda bem que não foi o gemidão do WhatsApp, né? Já pensou? Perfeito. Vencida essa etapa, pessoal, uma coisa que nós temos que aprender aqui no direito penal é como que o prazo no direito penal vai correr. Qual é a forma de contagem do prazo? Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 10 do Código Penal fala assim, ó, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, olha só. Camarada foi preso hoje. A pena dele foi, só para exemplificar, tá? A pena dele foi de 1 mês. Que dia que é hoje? Dia 26. O dia do começo inclui, ou seja, o dia 26 é considerado o primeiro dia. E por que eu enfatizo isso? Porque lá na contagem de prazo do processo penal é diferente. Lá exclui-se o primeiro dia. Se fosse um prazo processual, no exemplo que eu estou dando aqui, o dia 26 não seria considerado o primeiro dia, e sim o subsequente, se fosse um dia útil.
Mas voltando para o direito penal, a contagem do prazo dentro do direito penal funciona assim. O camarada foi preso hoje, foi condenado a uma pena de 1 mês, começa a contar hoje e exclui-se o último. Então, incluiu o primeiro, exclui o último. Então, 1 mês, ele deverá ser solto no dia 25 de fevereiro. Entenda, independente se o mês que vai virar tem 30, 31, 28 ou 29, sei lá, ano bissexto, 27, sei lá como é que funciona. Mas enfim, independente dessa virada de mês ter ou não ter 30 dias, a gente sempre vai olhar assim, hoje é dia 26, primeiro dia, 30 dias, desculpa, 1 mês, ele vai ter que ser solto dia 25 de fevereiro. E consequência disso aqui, pessoal, olha só, desprezam-se as penas privativas de liberdade nas restritivas de direito, as frações de dia. Por quê? Agora são 7h30, ele não vai ser, o primeiro dia assim, não vai contar, por exemplo, amanhã. Nós não vamos contar amanhã como o primeiro dia, de hoje para amanhã. Amanhã às 7h30 da noite. Hoje já está considerado um dia completo. Beleza? E para as penas de multa, as frações de... É lógico que aqui nós estamos falando de real, tá? O Código Penal é de 1940, então mudou só a interpretação da situação. Então, desprezam-se as frações de real. Então, se o camarada for punido, for condenado a uma pena de multa de, sei lá, R$ 180,35, os 35 centavos são desprezados, arredonda-se para baixo, R$ 180. Na verdade, nem existe a possibilidade de ser punido por uma multa de 180,35. Ele já vai lá e condena a 180, porque o juiz sabe que despreza as frações de real, beleza? Tranquilo aqui, contagem de prazo, direito penal. Não confundam o direito penal com o direito processual penal. As regras são diferentes. Lá no direito processual penal, exclui-se o primeiro dia, começa a contar no próximo dia útil e inclui o último, beleza? Tranquilo até aqui? Bom, outro tema bacana e recorrente em concurso é a eficácia de sentença estrangeira. Em alguns países nós temos reciprocidade de tratados internacionais, quando se fala de extradição de pessoas. Existem situações em que um brasileiro comete um crime contra brasileiro, um estrangeiro comete um crime contra brasileiro e às vezes dá a situação de extradição. E quando ele é extraditado ou quando ele por algum motivo vem para o Brasil, a pena dele pode gerar efeitos aqui dentro do Brasil e eficácia. Quais são os dois motivos você pedir a homologação para que tenha eficácia a pena do camarada lá fora, em outro país, para gerar efeitos aqui dentro do nosso país? Primeira situação, para ressarcimento de danos à vítima. Então, a pena dele lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, se ele for extraditado, a gente pode pedir a homologação, o judiciário pode pedir a homologação dessa sentença lá no estrangeiro, para que gere eficácia aqui, no sentido de ressarcir a vítima aqui. Então, olha só, obrigação de reparar o dano, tá? Deve haver o requerimento da parte interessada, ou seja, quem é a parte interessada? Ou a vítima do crime, ou o representante legal da vítima desse crime, se esse representante legal não poder exercer os seus direitos, por conta de uma menoridade ou por conta de uma incapacidade penal ou civil absoluta. E uma segunda situação aqui para gerar efeitos da sentença de um camarada que foi condenado lá fora, ele foi extraditado aqui para o Brasil, é sujeitar o infrator à medida de segurança. Às vezes, medida de segurança, vamos lá, o inimputável, que é o louco, um exemplo, né? O mentalmente louco,
que acontece quando ele comete um crime? Ao contrário do menor de idade, ele vai responder ao processo. Ele vai responder ao processo e dentro do processo, estabelecendo e provando que ele está nessa situação, na época do fato que ocorreu, né? Ele vai poder ser submetido não a uma prisão. Estamos falando de um completamente louco, né? O absolutamente incapaz. Então, para ele vai acontecer uma condenação imprópria, que não é privativa de liberdade, e sim uma medida de segurança. Então, ele vai ser submetido a um tratamento ambulatorial ou um tratamento num presídio que cuide de loucos, né? Então vai ser diferente. O nome disso é medida de segurança. Nessa situação, se esse camarada for condenado lá fora e for extraditado aqui para o Brasil, pode ser homologado a sentença dele para que ele seja sujeitado a uma medida de segurança. Pessoal, pergunto para vocês, quem é o responsável por homologar essas sentenças condenatórias estrangeiras? É o STF ou é o STJ? O que vocês acham? Antigamente, há uns anos atrás, era o STF, mudou. É o STJ agora, então não vamos confundir que isso pode ser pergunta de prova. Então, o responsável por homologar sentença condenatória estrangeira é o STJ. Aí o STF, ele trouxe a súmula 420, que na verdade essa súmula, pessoal, ela chove no molhado, porque já existia regra sobre isso daqui que eu vou falar. O Código de Processo Penal já falava que para poder homologar a sentença estrangeira, pessoal, deve haver prova do trânsito em julgado lá no estrangeiro. O tribunal estrangeiro de outro país, né, deve ter já esgotado todas as esferas, e ter estipulado, ter consolidado a sentença transitória que não cabe mais recurso, né? Redundantemente falando. Então, para haver a homologação, responsável STJ e deve haver prova de sentença transitada em julgado. Isso aqui, como eu já falei, o Código de Processo Penal já estabelecia, não sei por que eles tiveram o trabalho de fazer isso aqui de novo. Mas, enfim. Bom, então, passada essa etapa aqui, desses temas explicados, nós vamos entrar no tema de teoria geral do crime, que é a análise do crime e suas consequências. Pessoal, olha só, em uma das aulas eu falei sobre a diferença entre crime e contravenção penal. Aqui no Brasil, o direito penal estabeleceu o sistema dicotômico, ou seja, a infração penal chamada genericamente, ela se divide em duas espécies, crime e contravenção penal. Crime foi separado as condutas que são consideradas mais graves. E para isso e por conta disso foi estabelecido penas diferentes e o tempo de cumprimento muito maior. Então, para o crime, condutas mais graves, é separado as espécies de pena, multa, reclusão e detenção. Já para a contravenção penal, que são crimes chamados de crime anões, de menor potencial ofensivo, até 2 anos, para esse tipo de infração penal, que é a contravenção penal, foi estabelecido somente a prisão simples, não tem reclusão nem detenção, porque o regime de cumprimento disso aí é muito mais grave do que a prisão simples. E o tempo máximo não é mais 30 anos, como é no crime. São 5 anos no máximo. Então vamos lá, vamos estudar agora a estrutura do crime. A estrutura do crime. Então olha só, pessoal, a doutrina que trata sobre teoria geral do crime,
ele traz e ele vem dizendo que crime, por um conceito analítico, ele é a junção de 3 substratos, ou seja, sendo que a presença dos 3 ao mesmo tempo é imprescindível para a formação do crime. Havendo a ausência de qualquer um dos 3 substratos, por uma análise, por um conceito analítico, o crime não vai acontecer. Então, pelo conceito analítico, o crime é a junção de fato típico, ilícito ou chamado antijuridicidade e culpabilidade. Esse é o conceito analítico de crime. Só que nós temos outros 2 conceitos, que é o conceito material e o conceito formal. Falando sobre o conceito formal primeiro, eu diria que crime é tudo aquilo que está escrito em lei penal. Só. Está escrito, é crime, por uma questão de formalidade. Só isso. Independente da gravidade, independente da importância que essa conduta gera no meio social, independente. Isso é uma análise de conceito material. O conceito de crime, o conceito material de crime, pessoal, ele analisa a importância dessa conduta. Porque às vezes, com essa análise aqui, às vezes o crime pode ser crime por um aspecto formal, mas se você olhar para o aspecto material dele, ele não vai ser crime. Vamos dar um exemplozinho bobo, só para nós consolidarmos esse entendimento aqui de diferença entre conceito material e conceito formal. Imagine que hoje entre em vigor uma lei dizendo, estipulando que quem bocejar na aula vai ser punido com 3 meses de detenção. Isso seria uma idiotice. É ou não é uma idiotice? Uma lei estabelecendo uma conduta dessa como crime. Seria uma idiotice. E esse sentimento que nós temos de que isso é uma idiotice é porque no conceito material essa conduta nunca será crime. Porque o direito penal, pessoal, por uma questão de intervenção mínima, ele escolheu condutas dentro da sociedade mais importantes, de maior relevância. Ele escolheu proteger bens jurídicos mais importantes que outros ramos do direito não conseguiriam proteger. Então, por conta disso, ele estabelece o conceito material de crime, ou seja, isso é importante para a sociedade, é de suma importância que eu, direito penal, proteja, estabeleça como crime. A sociedade fala, é importante. Então, beleza, por um conceito material, eu estipulo que essa conduta é crime. Agora, o que eu preciso? Formalizar essa conduta como crime, estipular em lei. Então, estará formado o conceito material do crime e o conceito formal de crime. Problema nenhum quanto a isso. Pessoal, em relação à diferença de conceito material e conceito formal, deu para entender aí? Deu para... Beleza. Vamos lá. E aí, voltando aqui para o conceito analítico, pessoal, só frisando para vocês, porque às vezes vocês lêem alguma literatura aí e verifica que o conceito analítico, na verdade, para estabelecer o que é crime ou não, no conceito analítico, tá? Na verdade, é a junção de fato típico e ilicitude. Isso vai ter em alguns livros, dizendo que pelo conceito analítico, crime só é considerado quando estiver presente fato típico e ilícito. O fato típico é você abrir o Código Penal e olhar o artigo 121. Isso é fato típico, tipicamente estabelecido na lei penal. Ilicitude é a proibição que essa conduta se expressa dentro do ordenamento jurídico. Aguenta aí. Então, algumas literaturas, pessoal, falam que o conceito analítico de crime, na verdade, é estabelecido pela teoria bipartida.
Ou seja, orientando que crime é somente fato típico e ilícito. Isso vai ter. Muitos doutrinadores, eles levantam isso daí. Só que a doutrina dominante, concurso, STF, STJ, estipula e consolidou que a formação analítica do crime, na verdade, é estipulada pela teoria tripartida. Essa daqui nem adianta, isso aqui é minoria, isso aqui nem... Pessoas falam, alguns doutrinadores falam que a teoria tripartida diz que, pelo conceito analítico de crime, crime é tão somente a formação de fato típico, ilícito, culpável e punível. Isso não é aceito pela doutrina dominante, tá? Então guarde a teoria tripartida aí para o conceito analítico de crime. Então olha só, vamos analisar substrato por substrato, elemento por elemento, porque dos elementos irão decorrer outros substratos, tá? Então olha só, fato típico. O fato típico é a formação num contexto de conduta, certo? Conduta humana, resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade, tá? Tipicidade. Então, conduta humana, resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui, que esses dois substratos do fato típico, esse daqui e esse, pessoal, só estarão presentes nos crimes materiais. Então vou fazer uma pausa aqui, vou fazer um parênteses para explicar sobre crime material. Porque dentro dessa nomenclatura nós temos 3 espécies de crime. Crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. O crime material, pessoal, esse que estará presente no fato típico, resultado naturalístico e nexo de causalidade, a presença desse elemento aqui é o que vai diferenciar do crime formal e do crime de mera conduta. Então, olha só, crime de homicídio. Qual é o resultado naturalístico do crime de homicídio? Qual é a consequência lógica de dizer ele matou alguém? É ter um corpo sem vida. Eu conduzi a minha conduta para matar alguém e eu consegui matar alguém. Qual é o resultado necessário do crime consumado de homicídio? O corpo sem vida. Então, o resultado naturalístico, pessoal, ele é imprescindível para a consumação do crime. Beleza? Crime material. Já o crime formal, pessoal, ele pode até acontecer um resultado naturalístico. Pode até acontecer, mas este resultado, pessoal, ele é desnecessário. Ele não é imprescindível. Ontem eu até citei aqui para explicar outra coisa. O crime de corrupção passiva. Eu, funcionário público, solicitar vantagem indevida para que eu faça ou deixe de fazer alguma coisa em razão da minha função, utilizando-se do contexto da minha função pública. No momento em que eu abro a boca, pessoal, e solicito a vantagem indevida, o crime já se consumou. Não precisa de resultado naturalístico, ou seja, a mudança no mundo fático, ou seja, a retirada do patrimônio da pessoa, do contribuinte que eu solicitei e passar para o meu patrimônio. Não precisa eu efetivamente ter ganhos nessa corrupção passiva. Já ia cometer um erro dizer tentativa, porque não há tentativa.
a crime consumado. Então, crime formal, por quê? Porque não precisa de um resultado naturalístico. Beleza. E crime de mera conduta, pessoal? O crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio, o fato da pessoa entrar na sua casa, chegar na sua casa e entrar, nunca vai poder acontecer um resultado naturalístico. Somente o crime de invasão de domicílio. Toda e qualquer conduta fora dessa invasão de domicílio vai constituir outro crime, na verdade, e não um resultado. Então, se o camarada entrou, invadiu o domicílio e furtou uma TV, ele cometeu invasão de domicílio como meio para consumar o crime de furto. Então, olha só, o crime de invasão de domicílio não tem resultado, nunca vai poder existir um resultado naturalístico, diferente do crime formal, que pode acontecer, só que o resultado naturalístico, ele é desnecessário, ele não é imprescindível, beleza? Dizem também, a doutrina também traz como exemplo o crime de desacato. A partir do momento que você desacata a pessoa, a doutrina diz que não existe resultado, a pessoa não, o funcionário público no exercício da função, e em razão dela, nunca vai poder haver um resultado naturalístico por conta desse desacato. É chamado crime de mera conduta. Beleza essa diferenciação, pessoal? Crime material, formal e de mera conduta. Então, continuando aqui, pessoal, sobre a análise do fato típico, o primeiro elemento é a conduta humana, tá? É a conduta humana. Então, olha só, nós já vimos que só a pessoa física, em regra, pode cometer, mas a pessoa jurídica também pode cometer. Falando sobre a pessoa física, nós temos o primeiro substrato, que é a conduta. A conduta para estabelecer o fato típico. Então, nós precisamos da conduta humana. Essa conduta pode ser uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. Isso todo mundo sabe. Essa conduta pode ser omissiva ou pode ser comissiva, ou seja, uma conduta por omissão, tá? Então, vamos ver aqui sobre a conduta, pessoal. Teorias da conduta. Deixa eu apagar aqui. Para explicar, pessoal, como que vai ser a análise da conduta dentro do fato típico, pessoal, nós temos 3 teorias. Nós temos a teoria causal naturalista, nós temos a teoria finalista e nós temos a teoria social. Eu vou explicar para vocês somente a teoria que é aceita no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito, tá? A teoria finalista diz, pessoal, que conduta isso aqui é simples de entender, conduta é vontade mais ação. Então, eu quis matar meu cunhado, eu conduzi, certo? Eu conduzi uma ação, a ação com uma vontade específica. Com uma vontade específica. É imprescindível ter essa vontade aqui, pessoal. Por quê? Porque imagine o exemplo que eu vou dar agora. Eu estou de carro, certo? Estou de carro aqui, estou dentro dos limites de velocidade. Estou andando aqui na via, respeitando todas as normas do CTB. Problema nenhum. O problema é que de trás de um carro que eu não tenho a capacidade de ver, saiu uma criança de 4 anos correndo na rua. Largou da mão do pai e correu. Eu matei a criança. Veja bem que para a teoria finalista, isso nunca vai ser considerado conduta criminosa. Nunca. Por quê? Porque vai estar faltando, pessoal, essa vontade aqui, ó. Então, nesse caso, não teria a vontade.
nem mesmo uma vontade de ultrapassar os limites em relação à imprudência, imperícia e negligência. Aí nós recairíamos num crime culposo. Você vê que nesse caso não haveria possibilidade de eu evitar o resultado da morte da criança. Então por quê? Porque tem ausência de vontade. Eu até agi com a ação de dirigir o carro, mas não é uma ação que está norteada por uma vontade criminosa. Então, pela teoria finalista, só será considerado conduta se tiver a presença de ação e vontade. Porque, pessoal, para essa teoria aqui, ó, teoria causal naturalista, analisaria somente se você conduziu a ação e se produziu o resultado. Olha só, nesse exemplo que eu dei, eu conduzi uma ação normal e gerei um resultado, problema nenhum. Para essa teoria naturalística, eu teria que responder por homicídio. Olha só o absurdo que é essa teoria, por isso que essa teoria não é aceita. Então, aplica-se a teoria finalista. Bom, eu falei para vocês que nós temos conduta dolosa e conduta culposa. Falei também que nós temos a conduta omissiva e a conduta comissiva, tá? A conduta por ação e a conduta por omissão. Olha só, essa análise aqui, pessoal, essa daqui é simples, a comissiva, tá? É pela ação, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, você conduzir uma ação com uma vontade específica, estará caracterizada a conduta comissiva, a conduta por ação. O problema é analisar a conduta por omissão. Então, olha só, como que você vai produzir um resultado criminoso se você não fez nada? Esse é o grande problema que sofreram lá atrás para explicar essa situação. Então, nós temos duas situações de omissão no Código Penal. A omissão própria está estabelecida no artigo 135 do Código Penal, que é você podendo ajudar alguém, não prestar socorro. Essa conduta ela é formal, é um crime formal, não necessita de resultado nenhum. Então você deixou de prestar um socorro. Você poderia prestar o socorro, mas não prestou o socorro. Você vai incorrer no crime do 135 do Código Penal. Omissão de socorro. Simples. Você não vai responder, ah, mas o cara morreu. Você não vai responder pelo crime de homicídio. Você vai responder pelo crime de omissão, que é chamada de omissão própria. Só que o grande problema é que em algumas situações, pessoal, a pessoa por lei, ela deve ter um cuidado maior. E aí vem o artigo 13 e estipula quais são os chamados, isso aqui, pessoal, essa omissão daqui, ó, chamada omissão imprópria, estabelece quem são os chamados, tem papirão aí, hein, bicho, garantidores. Ou seja, aqueles que por lei devem ter um cuidado maior e devem ter uma conduta maior. Geralmente o Código Penal, o ordenamento jurídico estipula, pessoal, que nós não devemos fazer alguma coisa. Não faça isso, não mate, não roube, não furte. É isso que a norma penal estipula para a gente, que não faça alguma coisa. Só que para esse pessoal aqui, pessoal, para essa galera aqui, os garantidores, a norma, na verdade, estipula uma ação. Estipula dizendo assim, você tem que fazer alguma coisa, porque você, por lei, você é um garantidor. E se você não fizer, você vai cometer um crime omissivo impróprio e, na verdade, você vai responder pelo resultado da sua falta de ação. Então, exemplos. Aqueles que por lei têm a obrigação de cuidado, de proteção, de vigilância. Exemplo, o pai e a mãe, eles têm a obrigatoriedade de cuidar dos filhos.
Então, se a mãe larga o filho para ir para uma festa, o filho de 1 ano, sei lá, larga o filho sozinho para ir para uma festa e, sei lá, passa semanas fora festando, quando volta a criança está morta por inanição, falta de comida, falta de água. Veja bem que no fritar dos ovos, a morte da criança, a mãe não causou a morte da criança por questões de nexo natural, questão de ter feito alguma coisa para que ela pudesse morrer. Ela não fez nada, a mãe não fez nada. Vocês entenderam? A mãe não fez nada, a criança morreu por inanição. Só que por uma questão de lei, ela tem a obrigação de cuidado, ou seja, ela deixou de ter o cuidado com essa criança. Então, por ser garantidora da criança, ser responsável pelo bem-estar da criança, ela vai responder não por omissão própria, que é aquela do 135 do Código Penal. Ela vai responder pelo homicídio da criança. Só uma curiosidade, recentemente agora teve um menino que se afogou no rio Machado, de 2 anos. Tem 2 dias, 3 dias, né? Agora a mãe dele, o responsável por ele, vai responder? Olha só, vamos lá. Vai responder, vai ter um inquérito policial sobre isso para estabelecer como as coisas aconteceram, as circunstâncias do fato. Veja bem que eu sou pai e eu sei o que eu estou falando, a maioria também aqui é. Criança basta um piscar de olhos, criança nessa idade, não é isso? Então olha só, nós devemos estabelecer se isso foi uma omissão imprópria realmente, uma negligência realmente, ou se foi uma fração de segundos. Você entendeu? Porque quando não existe pelo menos uma negligência na conduta, não vai haver conduta, na verdade, é o que a gente está falando. Se não houver dolo ou culpa na conduta da pessoa, não vai existir culpa, não vai existir conduta, não vai existir, por consequência, o fato típico e, por consequência, não vai existir o crime, entendeu? Agora, se estabelecer uma situação realmente de descuido e tal, tiver testemunha falando, poderia. Vocês lembram dos casos? Acontece, a cada 4 meses aparece no jornal de pessoas esquecendo criança no carro. Isso daí, profissionais, sei lá, da psicologia já explicaram o porquê que isso acontece. Lógico que o pai não, a maioria, 99,99%, não esquece porque quer ou não deixou lá de propósito. Esqueceu realmente. E aí geralmente isso acontece quando a pessoa troca a rotina dela e tal, enfim, acabou esquecendo. Veja bem que geralmente, o que acontece nisso aí? Estabelece realmente talvez uma negligência de deixar de tomar os cuidados, de verificar se a criança estava com ele ou não em relação aos cuidados. Só que no caso de pais que, geralmente nessa situação, ou o pai que dá ré no carro e passa por cima do filho, agiu com negligência também, porque deixou de tomar os cuidados, tá? Geralmente nesses casos aí ocorre o perdão judicial. Por quê? Porque o fato de um pai ou de uma mãe dar ré no carro e matar o filho, ou esquecer o filho no carro e o filho morrer, a pena dessa pessoa é uma pena perpétua. Então o fato de prender essa pessoa não gera efeito nenhum. Por isso que existe o perdão judicial para esses casos. Tá, pessoal? Então, olha só, continuando, nós temos a primeira situação, que são a situação dos pais. A segunda situação fala assim, ó: de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aquele que assume a responsabilidade. Vamos lá. Dois exemplos. Você contrata uma babá para cuidar do seu filho. Ela está assumindo uma responsabilidade por um contrato de trabalho. Você paga ela dinheiro e ela, em troca, presta um serviço de tomar de conta da criança. Então ela quase que substitui a situação de mãe. Então ela tem o dever de cuidado para com a criança.
E por conta disso, por assumir a responsabilidade, se qualquer coisa acontecer com ela, com a criança, e for de responsabilidade da babá por uma questão de omissão, ela vai responder pelo resultado. Então, olha só, a babá foi designada para cuidar da criança de 4 anos, 5 anos, numa praia. Você contratou uma babá para que levasse a criança para a praia. A babá foi lá, o que ela fez? Em vez de ficar cuidando da criança, ela foi namorar. Foi paquerar com um surfista. A criança foi e se afogou. Ela, pela omissão dela nos cuidados, ela responde pelo resultado da morte da criança e não pela uma omissão simples, uma omissão própria, né, do 135. E a terceira hipótese, pessoal, da situação de garantidor, fala assim, ó, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, olha só, eu estou num banho. Eu sei que a pessoa não sabe nadar ou nada mal. A minha intenção no meu íntimo não é de matar essa pessoa, é de brincar com ela. Eu acho que ali está raso, tá? Eu vou lá e empurro. Empurrei a pessoa, na verdade tem um poço ali, profundidade de 20 metros. Eu criei o risco da ocorrência do resultado. Eu tenho o dever. Pouco importa, meu amigo, se você sabe nadar ou não. Eu criei o risco com a brincadeira. Então eu tenho o dever de não me omitir. Eu tenho o dever de salvar essa pessoa. Eu tenho o dever de ação, ou seja, ir lá e pegar. Se vira, dá teu jeito. Então, como eu criei o risco, eu me transformei no garantidor, podendo responder por omissão imprópria. Beleza, pessoal? Essa situação de garantidores aí deu para entender? Responde pelo resultado, tá, pessoal? Dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Para que se caracterize crime omissivo próprio, é necessário que o agente tenha ocasionado o resultado naturalístico em decorrência de um não fazer que figure como elementar do tipo, certo ou errado? Pessoal, essa descrição aqui, quando ele fala é necessário que o agente tenha ocasionado o resultado, na verdade nós estamos falando de uma omissão imprópria e não da omissão própria. Na omissão própria do artigo 135, você deixar de ajudar alguém podendo ajudar, na verdade não se fala de resultado, pô. Não se fala. O camarada está lá na ribanceira, capotou o carro, você tinha as condições de ir lá e arrastar ele e tirar ele do incêndio do carro. Você tinha as condições, mas você não fez, porque você não quis. O fato dessa pessoa ter morrido no incêndio, você não vai responder pelo resultado. Então não se fala aqui em resultado naturalístico. Você vai responder pela omissão de socorro, somente. A pena é pouquinha, é besteirinha. Tá, pessoal? Agora, diferente, por exemplo, de um bombeiro na atuação, ou, sei lá, passou lá e tá vendo o camarada. O cara é bombeiro. Ele, por lei, ele tem o dever de atuar. Se ele não atuar, ele não vai responder pelo crime do 135 como o cidadão comum responderia. Ele vai responder pelo resultado da morte. Então eu não agi como bombeiro para salvar a pessoa, ou eu não tentei, nem tentei, porque pode ser que você tente e não consiga, o cara esteja preso nas ferragens, sei lá. Beleza, mas você agiu. Então, se você não agir tendo o dever legal de agir, você vai responder pela omissão imprópria, vai responder pelo resultado do fato da ocorrência. Olha só, outro elemento do fato típico é o resultado naturalístico.
tá? Nós vimos que o resultado naturalístico, o nexo de causalidade, estão presentes somente lá no crime material, tá? Olha só, o resultado naturalístico é a modificação do mundo real provocada pela conduta do agente. Eu já expliquei a diferença do crime material, o crime formal e o crime de mera conduta, tá, pessoal? Não tem muito o que falar sobre o resultado naturalístico. Não havendo o resultado naturalístico, lógico, não vai haver o fato típico e, por consequência, não vai haver o crime. Todos os elementos, pessoal, tanto os principais quanto os elementos subsidiários, os elementos que formam o fato típico, os elementos que formam a ilicitude, os elementos que formam a culpabilidade, qualquer ausência de um desses elementos, o crime vai deixar de acontecer. Olha só, nos crimes materiais, a consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, enquanto que nos crimes formais, este resultado é dispensável. Foi aquilo que a gente falou quando diferenciou os crimes materiais formais de mera conduta. Então, muito fácil a questão. Você vê que é questão de escrivão, pô, polícia civil. Então tá quase ali no mesmo patamar de polícia militar também, tá? Um pouco mais... Geralmente a prova ao todo é um pouco mais difícil que a polícia militar, mas treinamento duro, guerra fácil, né? Mas essa tá bem fácil, na verdade. Olha só, ainda sobre resultado naturalístico, pessoal. Entenda uma coisa. Nós temos duas espécies de resultado, que é o resultado naturalístico, que é a mudança no mundo fático das coisas, que é o que eu estava explicando até agora. E nós temos outra espécie de resultado, que é o resultado normativo. Mesmo que um crime formal, não havendo resultado, mesmo que seja um crime de mera conduta, que não tem nem a possibilidade de existir resultado naturalístico, sempre vai ocorrer o resultado normativo. Porque este resultado normativo é a desobediência da norma. Então, falou em resultado, lembre, nós temos duas espécies. O resultado naturalístico e o resultado normativo. O resultado normativo sempre vai estar presente em qualquer tipo de crime. Então, o crime de mera conduta não vai haver o resultado normativo. Está errado. Crime formal, sempre vai estar presente o resultado normativo, tá? Outro elemento do fato típico é o nexo de causalidade. É a relação entre conduta, é fazer o link entre a conduta da pessoa e o resultado. Olhar para a conduta e dizer realmente esta conduta provocou o resultado é uma análise do nexo de causalidade. Então, olha só, analisando o nexo de causalidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou comerciante de armas. Tenho um comércio registrado, tudo conforme a lei. E aí vem uma pessoa autorizada, com autorização, e vai e me compra uma arma. Vendi a arma legalmente para essa pessoa. Eu vendi a arma. Essa pessoa saiu do meu estabelecimento e na esquina ele matou um desafeto dele. Você vê que no fritar dos ovos, a minha conduta, a minha conduta de uma certa forma ajudou para o resultado. É ou não é? No mundo fático. Se ele não tivesse comprado a arma, ele não teria matado o cara com arma de fogo. Só que o direito estabelece algumas teorias para limitar isso daí. Porque se não fosse limitada essa situação, nós chegaríamos até Adão e Eva. Então se minha mãe não me tivesse, meus pais não me tivessem, eu não teria nascido, e se eu não tivesse nascido, eu não teria comprado a arma, se eu não tivesse comprado a arma, eu não teria matado.
Tal como acontece também com o vendedor da arma que me passou, que negociou a arma comigo. Se ele não tivesse nascido, a mãe dele, a avó dele, então tem que haver uma limitação, então tem que haver um nexo direto de causalidade. O que é inserido nesse nexo de causalidade? O dolo, a vontade de querer alguma coisa. Veja bem que é diferente eu vender uma arma legalmente, sem intenções nenhuma, e eu vender a minha arma ou eu emprestar a minha arma, dizendo assim, meu irmão, tu quer matar o cara? Tá aqui minha arma, mata. Eu vou ser coautor não, vou ser partícipe do crime de homicídio, num concurso de pessoas. Tá, pessoal? Olha só, o que o artigo 13 fala? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O grande problema dessa lei seca aqui é fazer essa análise que nós fizemos. Por isso que a doutrina vem e insere dolo aqui, insere vontade aqui, ou seja, considera-se causa de ação ou omissão sem a qual o resultado. Essa ação ou omissão tem que haver dolo, tem que haver vontade, ou tem que haver pelo menos uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, quando nós estamos falando de culpa. Olha só, o nexo de causalidade, parte da doutrina olha para esse nexo como um vínculo que une a conduta do agente ao resultado naturalístico. É essa análise que eu peguei para vocês, que eu falei para vocês, olhar para a conduta e olhar para o resultado e dizer, realmente, a sua conduta, você foi responsável por isso daqui, tá? Sob uma análise de direito penal. Teorias que norteiam o nexo de causalidade. A teoria, pessoal, adotada pelo Código Penal como regra é essa daqui, ó, teoria da equivalência dos antecedentes. Teoria da equivalência dos antecedentes, chamado também de conditio sine qua non, um termo velho em latim aí, mas enfim, teoria da equivalência dos antecedentes. Essa teoria aqui, causal adequada, ela é aplicada em uma exceção. Então, para nós, nos cabe analisar essa teoria aqui, tá? E o que essa teoria aqui fez, pessoal, olha só, que não é aplicada como regra, na verdade, foi inserir aqui, ó, um limite para esta teoria. Porque, olha só, equivalência dos antecedentes. Para analisar se uma conduta realmente causou o resultado, o que eles fazem? Por essa teoria aqui, ó. Toda ação anterior ao fato, se você retirar esta conduta, essa ação, você retirou, e mesmo assim o resultado aconteceu, é porque esta conduta aqui não é considerada responsável pelo resultado. Então, olha só, o problema desta teoria que é adotada no Código Penal. Mesmo exemplo do cara que vendeu a arma. Retire a conduta do cara que vendeu a arma. Estou falando de crime de homicídio provocado por arma de fogo. Retirando a conduta, aconteceria ou não aconteceria? Não aconteceria, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Que se fizéssemos essa análise simplesmente de retirada hipotética da conduta anterior, nós chegaríamos nesse problema de responsabilizar uma pessoa que nem tinha vontade, nem sabia da intenção, não sabia da intenção. Veja bem que eu vendi um armamento para um amigo meu registrado, tudo certo. No contrato, o que eu fiz? Eu coloquei uma cláusula dizendo que a venda tinha caráter geral, não tinha nenhum caráter específico e norteado pela legislação vigente, né? A 10.826. Para quê? Para dizer que eu estou vendendo essa arma para que ele utilize dentro da legalidade.
para mais tarde dizer assim, pô, mas você vendeu essa arma, o cara matou o outro, como que foi isso daí? Você conheceu o cara que morreu, você sabia que ele ia matar, para evitar eu responder alguma coisa, encheção de saco na delegacia. Então, é o que acontece com a venda da arma nesse exemplo. Então, o que é essa teoria, que é como se fosse uma teoria auxiliar para resolver esse problema? Essa teoria da imputação objetiva, o que ela fez? Ela incluiu alguns requisitos e incluiu principalmente a questão da vontade e do dolo. Tá? Quando eu falo vontade, também tem a culpa também. Análise se nessa retirada dessa conduta aqui tinha dolo ou tinha culpa. O camarada que vendeu a arma, ele sabia ou não sabia? Ele tinha a intenção de ajudar o cara a matar ou não tinha? Ou ele ouviu falar que o camarada estava brigando direto com o vizinho e estava nervoso e falava para todo mundo que queria comprar uma arma e mesmo assim vendeu a arma sem tomar os devidos cuidados. Quando eu falo de tomar os devidos cuidados, eu estou falando de culpa, tá? Modalidade de crime culposo. Então, o que acontece? Guarde isso para a questão de prova. Qual é a teoria adotada em regra no direito penal para explicar o nexo de causalidade? Teoria da equivalência dos antecedentes. Nós temos um problema nessa teoria? Nós temos um problema. Qual é a teoria que resolve? Teoria da imputação objetiva, beleza? Que principalmente inclui o dolo e a culpa nessa análise aqui. Olha só, questão da Polícia Civil de Pernambuco. O Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa é ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, certo ou errado? Qual foi a teoria que eu falei para vocês que o Código Penal adota, que o nosso direito adota? Qual das três teorias aqui? Teoria da equivalência dos antecedentes. Olha o que a questão fala. O Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada. Errado. Então guardou aquele conhecimentozinho de que a teoria adotada em regra é a teoria da equivalência dos antecedentes para explicar nexo de causalidade. Você já matava essa questãozinha aqui. Bom, encerrada a parte de nexo de causalidade, nós temos o outro elemento do fato típico, que é a tipicidade. Tá? A tipicidade. Nós temos a tipicidade formal, é dizer simplesmente, artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, se eu não estiver enganado, olhou para o artigo, está presente a tipicidade formal. Simples assim. É isso que é a tipicidade formal. Está descrito na norma, está escrito, está expresso, tipicidade formal. Tipicidade material, pessoal, nos remete àquele conceito material de crime. É essa análise que se faz de o crime é crime materialmente falando, é quando nós olhamos para a tipicidade dele. Se ele tiver uma tipicidade material, ele vai ser crime material e, por consequência, vai ser considerado crime. Ou seja, é analisar se esse comportamento, se essa conduta, ela é relevante aos olhos do ordenamento jurídico. Ok? Se ela é relevante. Dizem, isso não é unanimidade, tá? Que aquele antigo crime de adultério, que foi extinto, na verdade, né? Ocorreu a abolício criminis, não é mais crime. Em 2006 eu acho que deixou de ser crime. Dizem que foi porque
avaliaram a tipicidade material da conduta e o Código Penal, o direito penal, na verdade, olhou para a tipicidade material e disse assim, peraí, não tenho nada a ver com isso não. Isso para mim não é relevante. Vocês que se resolvam. Isso daí, no máximo, deve ser resolvido lá para o direito de família, direito de ressarcimento de danos morais, sei lá. O direito penal olhou para a tipicidade material da situação, né, da conduta de adultério e disse assim, eu não vou mais criminalizar essa conduta. Então isso para mim não é materialmente crime. Alguns dizem que foi isso que aconteceu. Outra parte da doutrina diz na verdade que não obedeceu ao princípio da adequação social, que é a sociedade olhar para aquela conduta e dizer assim, aí já é a sociedade, olhar para a conduta e dizer assim, pô, mas isso nós não consideramos crime. Isso está mais na seara privada das pessoas. Então, alguns dizem que foi por conta da falta de tipicidade material e alguns dizem porque não foi norteado pelo princípio da adequação social. Tá? Detalhe sobre a adequação social, pessoal, que o STF não considera que aplica a adequação social, porque quando aplica-se a adequação social para uma conduta, esta conduta não será mais considerada crime. Ok? Num caso concreto, por exemplo, na análise, no julgamento, quando se fala em aplicação de princípio de adequação social, numa defesa, por exemplo, aquilo ali não vai ser considerado crime. E aí o STF fala, no caso eu falei sobre adequação social, eu lembrei sobre a questão da pirataria, tá? Eu sempre gosto de fazer esses comentários. Da pirataria de DVD e de CD. O STF fala, numa súmula, que não se aplica o princípio da adequação social ao crime de pirataria. Então, nem adianta levantar uma tese de defesa para um cliente, ou seja, um advogado, levantar a tese de defesa, que aquilo ali não seria socialmente crime por conta da aplicação do princípio da adequação social. Porque o STF já consolidou em súmula que não se aplica este princípio. Só que, pensa comigo, qual foi a ocasião em que você estava na feira, olhou para um cara que está um cara que está vendendo DVD, vendendo CD, qual foi o momento que você olhou para ele e disse assim, caralho, que cara criminoso? É muito mais fácil você olhar para ele e dizer assim, pô, pelo menos não está roubando. Hã? Você tem aquele clima assim? Não, aí não pode, pô. Eu nunca comprei, nem vou comprar de novo. O que acontece? Então você nunca vai olhar para esse cara e vai ter esse sentimento de que o que ele está fazendo é crime, por mais que seja crime. No máximo vai olhar, pô, isso é um pai de família, está trabalhando, está levando dinheiro para casa. Por quê? Porque o trabalho está difícil, sei o que, TTT. Só que é crime, lógico, ele deixa de... É crime... eu acho que é crime contra a ordem econômica, não sei exatamente, não lembro. Mas, assim, a consequência é que deixa de gerar riquezas para o Estado, né? Deixa de gerar tributos, ele não paga tributos, enfim. Ele não tem direito direito lá de imagem lá dos artistas, enfim. Só que fazer essa análise é até covardia, né, pessoal? Para um Estado que você paga tanto imposto, tanto tributo e nada volta em troca, né? Mas isso aí é a parte. Vamos lá. Olha só, pessoal. As causas de exclusão do fato típico. Algumas situações, pessoal, vão excluir o fato típico. Excluindo o fato típico, qual é a consequência? Exclui-se o crime. Então, algumas situações, pessoal, olha só, coação física irresistível. Eu vou lá e pego a mão do meu irmão, coloco a faca na mão e faço ele esfaquear uma pessoa. Eu pergunto para vocês, num conceito de vontade, ele teve conduta? Vocês acham que ele teve conduta?
Não, ele não teve conduta nenhuma. Isso se chama coação física irresistível. Eu sou mais forte que ele, imagine isso, e ele não teve como resistir. Então, pela coação física irresistível, ele não teve conduta, e por não ter conduta, vontade, não agiu conduzindo uma vontade para conseguir um resultado específico, exclui-se o fato típico. Então, olha só, a primeira situação é a coação física irresistível. Pessoal, não confundam a coação física irresistível da coação moral irresistível. A coação moral irresistível funciona assim, ó. Liguei para um camarada e falei assim: irmão, eu tô com seus filhos e se você não roubar um banco para mim, trouxer dinheiro para mim, eu vou matar seus filhos. Qual é o pai nessa situação que não vai roubar um banco? Rouba o banco de bolo, rouba de banco de bolé, só um, só quer um. Então olha só, isso é coação moral irresistível. Essa coação moral irresistível, ela não vai excluir o fato típico. Não vai excluir o fato típico. Ela vai excluir o terceiro substrato do que é crime no conceito analítico. Vai excluir a culpabilidade. Pode anotar aí, velho. Pode anotar aí que isso aí caiu. Eu falei que isso ia cair num concurso um dia desse aí. Pegou e caiu exatamente. Anote aí. Coação física irresistível exclui o fato típico. Porém, coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Beleza? Não confundam. Nós temos a segunda situação, pessoal, que exclui o fato típico, é o erro de tipo inevitável. Que diabo é isso? Vamos lá. Erro de tipo inevitável. Você olha para o tipo, você olha para o artigo, você olha para a norma e você cometeu um erro quanto a algum elemento daquele artigo, daquela norma, daquele tipo. Vou exemplificar para ficar fácil. Eu estou numa loja e eu tenho um celular, um modelo que é bem comum, J não sei o que lá. Um monte de gente tem esse celular. J5, J7, TDD, enfim, uma galera tem iPhone. Então o celular, pô, muitas vezes, pô, é parecido, né? Tem vários modelos. Então eu tô lá e aí eu vou pagar minhas compras. No momento que eu coloquei o celular na bancada da pessoa que vai receber do caixa, eu não vi que tem outra pessoa que tem outro celular que é igualzinho o meu. Eu peguei o celular dela e fui embora. Chegando em casa, eu fui mexer no celular e eu vi que o celular não era meu. Então, olha só, qual foi o erro no elemento do tipo e qual é o tipo que nós estamos falando? De furto. No fritar dos ovos, pessoal, se não fosse essa análise, esse estudo sobre o conceito analítico de crime, se não fosse feito essa análise aqui, eu responderia por furto consumado. Pegando até 4 anos de privação de minha liberdade. Mas olha só, qual foi o elemento, qual foi o erro que eu cometi em relação ao elemento do tipo de furto? Coisa alheia. Porque o furto é subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia. O erro que eu tive em relação ao celular é que aquele celular não era alheio. Aquele celular era meu. No meu pensamento e na análise das circunstâncias, pessoal, vai verificar. A mulher vem e bota o dedo na minha cara: você me roubou. Nem roubo foi furto. Você me roubou, não sei o que. Eu vou dizer para ela: minha senhora, dá uma olhada no seu celular e no meu celular. Iguaizinhos, pô, iguaizinhos. Então, foi um erro inevitável. Qualquer um poderia cometer esse erro. Então, quantas vezes eu já não... Eu já quis... Quantas vezes alguém já não quis ligar a moto dos outros? O que acontecia muito era jogamento mixo, bicicleta.
Rapaz, o esposo da minha cunhada, acho que é concunhado isso aí, sei lá o que diabo que é isso aí. Esposo não, caralho. Chegado meu, porra. Ah, bicho, roubaram minha moto. Falei, vamos atrás, pô, vamos atrás. E fomos atrás e liguei pros caras da PM, não sei o que, ligamos pra noiada e nada da moto. E 2 dias, falei, não, vamos achar. Aí ele trabalha na Eucatu. Quando ele tava chegando na Eucatu, triste, bicho, ó, a pé, ele olhou assim, o cara com a moto dele, ó, descendo da moto, de boa, sossegado, fumando um cigarro, encostado na moto, ele tava encostado, tava em cima, ele saiu, acendeu um cigarro, ele olhou assim, aí chamou outro cara, falou, ei, minha moto, bicho, tu é doido? Não, vamos lá, pegaram um cabo de vassoura e já chegaram rufando o cara. Só que o que acontece, pô? Alguém tinha emprestado a moto pra esse cara, e só falou assim, ó, a moto tá no estacionamento, é a moto tal. Não falou a placa da moto. A moto igualzinha. O que ele fez? Ele pegou a chave da moto e ligou, pô, a chave de outra moto ligou a moto desse meu amigo. Então olha só, ele não cometeu crime nenhum, pô. Ele não cometeu crime nenhum. O camarada que tava com a moto dele não cometeu crime nenhum. O cara falou assim, bicho, vamos levar pra delegacia. Esse cara falou, bicho, esse cara não fez nada, pô. Tu é doido, tava com a minha moto. Eu falei, rapaz. E ele explicou, falou, não, pô, tá aqui, ó. Aí chamou o cara que tinha emprestado, porque o cara que furta a moto não volta pro trabalho, né? Porque quem tinha emprestado a moto pra esse peão aí, esse suspeito, tinha sido um cara que trabalhava com esse meu concunhado. O cara deu o catu. Então eles trabalhavam no mesmo lugar, então a moto voltou para o mesmo lugar. Então quem era o cara que ia furtar uma moto e ia voltar e ficar lá de boa? É pedir para apanhar, né? Então eu falei, bicho, esse cara não fez nada. Eu falei, não, eu tava com a minha moto, pô, tu é doido, 2 dias. Eu falei, não, o cara não fez nada, porra. O cara, o que acontece? Ele incorreu no erro de tipo inevitável, pô. Qualquer um poderia acontecer isso aí, pô. E excluindo o fato típico, porque isso exclui o fato típico, exclui o crime nenhum. Perfeito, sossegado. Outra situação, pessoal, que exclui o fato típico é sonambulismo e atos de reflexo. Sonambulismo e atos de reflexo. Por quê? Porque retira a vontade na conduta da pessoa. Vou dar um exemplozinho maroto. Eu viajei agora há poucos dias para o Nordeste de carro, com meu irmão. Quando a gente saiu de Cuiabá não, nós saímos de Rondônia, detalhe, tá, pessoal? Rodamos quase 4.000 quilômetros, só peguei buraco em Rondônia. Parece que uma coisa, bicho. Saiu de Rondônia e falei, não, agora beleza, vamos ajeitar as coisas. Parece de propósito. Então, saindo ali depois de 200 ou 300 quilômetros depois ali de Vilhena, o que acontece? Nós entramos numa curva e eu tava dormindo. Quando eu acordei, eu dei de frente com a caminhonete. Eu vi o cara dentro da caminhonete. O cara tava ultrapassando na curva. Meu irmão devia estar uns 100, 120, não sei. Ele tirou o carro assim, ó, numa rapidez que não deu tempo nem de ter medo. Tirou e voltou. Aquilo ali, pessoal, foi reflexo. Qualquer um poderia ter tomado aquela atitude sem querer tirar o carro. Você tira. A sorte foi que o cara também não tirou. Então o que acontece? Aquilo foi reflexo. Imagine, não aconteceu, graças a Deus, imagine que tivesse um transeunte ali naquele momento. O meu irmão ia tirar por reflexo e ia matar um transeunte. Certo? Esse reflexo dele ia excluir o fato típico de homicídio e ia excluir o crime de homicídio. Certo? Olhando para o reflexo, tá? Imagine que ele nem tinha olhado para o transeunte, nem tinha olhado para o cidadão que estava ali na beira da BR, nem sabia que ele estava. O reflexo tirou o carro, mas ocasionou a morte. Só que ele não responderia por conta dessa situação de reflexo, tá? Atos de reflexo. E uma quarta situação que exclui o fato típico, pessoal, é a insignificância e a adequação social da conduta. Nós já comentamos sobre isso. Vocês já ouviram falar em princípio da insignificância?
princípio da bagatela. Tá, então vamos falar agora. Isso vai excluir o crime, vai excluir o fato típico e vai excluir o crime. Insignificância. Camarada deu mole aqui, ó. Foi pro intervalo. Filho de uma régua. Camarada deu mole aqui, ó. Eu, professor, mão mole. O cara saiu, eu fui, ó. Embolsei, de grandão que eu sou. O que acontece? Formalmente falando, analisando a tipicidade formal, isso é crime. Isso aqui é o que? É furto. Subtrair coisa ali é móvel. Só que materialmente falando, pessoal, e fazendo uma análise se compensa movimentar o Estado para poder me processar por conta de uma caneta BIC. Isso aqui não, uma caneta BIC. Por conta de uma caneta BIC, vocês acham que o Estado vai movimentar todos os órgãos para poder me punir? Não vai, por quê? Porque é princípio de insignificância, pessoal. Por quê? Porque a minha conduta foi mínima, questão de reprovabilidade, ausência de reprovabilidade do comportamento, reduzido grau de lesão ao bem jurídico tutelado e alguns requisitos que excluiriam a tipicidade material do crime. Então, esse princípio da insignificância e a adequação social que eu falei para vocês lá sobre a questão do que não se aplica a pirataria, exclui o fato típico que, por consequência, vai excluir a conduta. Olha só, a coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade pelo cometimento de um crime. Certo? Certinho, né? Olha só, outra questão. Aí, ó. Eu fui levado ao erro. Tá errado. Porque, olha só, a coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade. Culpabilidade é o terceiro substrato do crime. E aí o que acontece? O que a coação física irresistível exclui, na verdade, não é a culpabilidade. Não, é o fato típico. Fato típico. Então, o que excluiria a culpabilidade, pessoal, é a coação moral e irresistível, tá? Então, olha só, outra questão. É causa de exclusão de culpabilidade o fato de a conduta ser praticada por meio de coação, de novo, a mesma coisa, coação física irresistível. Então, não é coação física irresistível que exclui a culpabilidade, coação moral, tá? Só foi outra forma de concursos diferentes cobrar a mesma situação de forma diferente. Trocadilhozinho de palavras, a ordem dos conceitos. Pessoal, o segundo substrato do que é crime num conceito analítico é a ilicitude, tá? A ilicitude é chamada de antijuridicidade ou ilicitude, né? É a condição de contrariedade à conduta perante o direito. Então, perante a norma, você comete uma conduta que é contrária ao artigo, tá? Que é contrária a uma lei extravagante na seara penal. Então, se for contrário, se a sua conduta se amoldar ao fato típico e por um conceito normativo for contrário a essa norma, você vai estar cometendo não somente um fato típico, vai estar cometendo um fato típico e um fato antijurídico, um fato ilícito. O fato típico, pessoal, gera para a análise da ilicitude uma presunção de que você, tendo cometido o fato típico, também cometeu o fato ilícito. Existe essa presunção. E é por isso, pessoal, que quando
nós nos envolvemos em alguma ocorrência delituosa e a gente afirma que não, mas eu cometi isso por uma excludente de ilicitude, eu cometi isso porque eu estava em legítima defesa. Pelo fato de existir uma presunção de que o fato cometido, o fato típico, também é ilícito, você tem que provar que você estava em legítima defesa. Você tem que provar que estava em estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito. Então, havendo essa presunção que o fato típico também é um fato ilícito, você tem que provar do contrário. Olha só, pessoal, causas que excluem a ilicitude. São 4, tá, pessoal? Guarde isso daí. 4 excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho? Depois a gente volta.